Oi, Renato, tudo bem? Então, Renato, todo mundo sabe que você é o cara que criou o projeto Tantan, mas muita gente não sabe que você é professor, pedagogo, né? E arte educador. E hoje em dia tem algumas coisas que viraram moda, assim como a palavra inclusão. Hoje em dia, muita gente se diz arte educador. O que é ser arte educador? Conta pra gente. Qual é a importância disso para a vida das pessoas? É, complexo, arte e educação. Tem gente que acha que é soma do que quem pinta e quem fez pedagogia. Não tem nada a ver. A gente está falando de sentidos, de significado, dar sentido às coisas, significar as coisas, né? Então, uma educação que tem como base, como tem como fio condutor, a arte, ou as expressões artísticas, não só no fazer, mas nas atitudes, nas relações, nas construções éticas, né? É por isso que a gente, de alguma forma, vê no ser humano um ser artístico. Renato, agora conta um segredo pra gente. Você acha que se os teus professores na tua infância tivessem esse entendimento da questão da arte e educação, você se sentiria excluído quando te pediam para pintar o coelhinho da Páscoa e você não entendia por quê e fazia outros desenhos e teus professores também não entendiam? Como é que esse caminho de duas mãos fez com que você de alguma forma fosse buscar um outro processo educativo para você mesmo? As coisas são diferentes, mudou muita coisa. Eu não sou uma pessoa de uma época, de uma outra época. Eu sou idoso, né? Então era diferente. As pessoas iam para uma escola onde o comportamento era aquele comportamento fechado e de não olhar para o lado, não era nenhuma disciplina, era uma obediência. Era esta forma de escola, era muito diferente do que a gente pode ter hoje, com liberdades, com muita discussão em cima de uma escola ampla, onde tenha muitas travessias entre isso e aquilo outro e tudo mais e tal, não é? Mas, lógico, é diferente quando você queria se expressar através da arte, através da música, através não sei o que lá, dependiam das famílias que permitiam, que achavam isso legal, que achavam que isso era interessante. Muitas pessoas pensavam que isso era uma bobagem, uma fase, né? Então eu tive uma passagem de coelhinho. Eu digo que eu acho que todo mundo tem, porque chega uma época, tem que desenhar isso, desenhar aquilo, e aí você não quer desenhar, ou acha aquilo uma bobagem, ou acrescenta alguma coisa a mais, e pronto, comigo foi um pouco isso, né? De acrescentar um pouco a mais no coelhinho da Páscoa e ser visto como uma pessoa que não sabia, não tinha talento, não tinha atitude, que é uma coisa que até hoje acontece. Muita gente ainda faz avaliação desse jeito. Acha que quando a criança se apresenta, por exemplo, dali você já pode escolher o futuro dessa criança. Ela tem um dom ou não tem o dom, ela tem um jeito ou não tem um jeito. Isso é bobão, isso é babaca pra cacete. Uma das coisas mais babacas é exatamente isso. Olha aí vem uma epidemia, uma pandemia como essa, e põe uma rasteira em todo mundo. Não interessa se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro. Se fez uma academia aqui, ou ali, ou lá, se fez o curso com fulano de tal. Está todo mundo na mesma coisa. Essa hora me lembra muito o caso Ono, quando foi dar uma palestra e era um período de uma epidemia, uma gripe geral, e todo mundo fungando, e ele falou, puxa, que bom, agora nós somos todos iguais, porque o que está marcando ali era a gripe era todo mundo igual, então estamos exatamente nesse período, somos todos iguais, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, né? Eu acho que até esta é um pouco da reflexão e tal. Mas mesmo dentro dessa linha de escola mais fechada, mais dura e tal, que a qual eu atravessei, eu tive uma família que dava assim um suporte legal, que fazia, deixava os filhos escolhendo suas profissões e tal. Então, eu muito cedo comecei já a optar pelo desenho, pela arte. Imagina, eu fiz um concurso de teatro muito garoto ainda. Eu fiz Romeu e Julieta, uma sátira de Romeu e Julieta, uma escola só de homens, né? Então homens vestidos de mulheres fazendo a peça e tudo mais. Quer dizer, era uma vanguarda, porque é assim que começou o teatro, né? Só homens faziam, né? Então era uma vanguarda para dentro daquela escola e tudo mais. E então as famílias é que te davam apoio para isso. Então eu fui muito cedo
para São Paulo, estudar artes, né, trabalhar com isso, né, trabalhei com desenho, era uma coisa que me satisfaz muito, né, era uma coisa muito bacana, que era o que eu desejava. E, por outro lado, paralelamente a isso, ao desenhar, veio a questão da escola, veio a questão da escola, discutir a escola, discutir a educação, discutir a pedagogia, discutir essas coisas, que era uma coisa fascinante, fascinante. A gente tinha acabado todo um período militar, então isso era muito fascinante, a reconstrução de todas essas coisas, e é uma coisa que eu me dediquei muito, a licenciatura, a querer mudar a forma de trabalho, a forma de fazer uma escola pelo pensamento, pela liberdade, pela expressão. Por isso que eu falo da arte e educação, a importância que ela teve exatamente para o desenvolvimento daquelas escolas às quais eu estava ligado. E é muito interessante, muito forte, e até hoje receber ligações, ou encontrar pessoas daquela época que falam o quanto elas se modificaram, o quanto aquilo foi importante, o quanto que aquilo fez a condução da sua vida, da sua profissão, o quanto isso marcou para o resto da sua vida. Então, acho que isso foi extremamente importante e foi uma coisa que, na verdade, não é um orgulho, não é um orgulho no sentido de, olha como eu consegui. Não. Era esse o propósito, essa era a ideia, essa era a essência, e essa é a arte e a educação. Nossa, Renato, loucura pouca é bobagem, né? Conversar com você é sempre a gente ir para um universo assim muito amplo, muito amplo, muito amplo. E aí, dentro disso tudo que você está falando da arte e educação, tem o Projeto Tantan, tem a revolução que foi e que é o Projeto Tantan, que tem mais de 30 anos. E tem este momento que você já falou um pouquinho da pandemia e que agora a arte tem sido, arte e cultura, tão importantes para as pessoas no mundo atual, 2020, para que as pessoas não fiquem solitárias e para que as pessoas sintam o seu potencial e a sua alma indo para fora. Fala um pouquinho disso para gente, para encerrar. Oi. O que seria essa pandemia se não existisse a Tantan? Puxa vida, que bacana, há 30 anos atrás construir um trabalho de saúde mental que tem na arte o fio condutor, que tem na sua essência exatamente o Zeitgeist, o espírito do momento, o espírito da época, o espírito contemporâneo que se está atravessando. Toda hora eu penso isso, toda hora que eu leio e que eu vejo as pessoas falando que depois de que tudo isso passar, nossa senhora, o grande pepino vai ser o grande problema, a grande loucura vai ser a loucura, vai ser a saúde mental. Falo, nossa, quantas estruturas, quantos elementos, quantas coisas, quantos laços, quantos elos construímos para que uma sociedade pudesse enlouquecer da melhor forma e do melhor jeito, podendo entender a sua saúde mental, podendo entender a sua qualidade mental, podendo administrar o seu mental. Quanto investimento, quanto a gente foi por aí, quanto a gente trabalhou essa questão da inclusão, quanto a gente trabalhou a questão da acessibilidade, e hoje queremos acessibilidade para todos, e é necessário para todos, né? Se fala de um novo normal. Para mim isso é terrível, novo normal, as pessoas de máscaras. Agora eu tenho visto tanta propaganda de dentadura que eu acho que o pessoal está apavorado porque não vai precisar mais arrumar os dentes, porque vai ser tudo fechado, então não vai precisar mais sorrir, não é? Então eu nunca vi tanta propaganda de dentadura com 4, com 5 parafusos modernas e tudo mais. Não sei para quê. Né? Eu acho que as pessoas estão preocupadas com o sorriso, mas nós vamos ter máscaras com sorriso pintado. Você pode inclusive fazer qualquer tipo de sorriso, você pode escolher um, vai ficar super lindo e bonito e bacana. Então, mas esse humor provocativo que eu estou fazendo, que eu estou falando, exatamente por isso, né? O quanto que é importante e que agora se perceba a importância desse projeto, aonde o melhor das pessoas, o talento, onde a alegria, a felicidade, né, o prazer estão presentes, estão expostos nas suas casas. O quanto que essas pessoas
puderam brincar com essas famílias da melhor forma possível, né? Nesse momento, pudesse construir um outro elo, não é o elo só porque é pai, mãe, irmão, amigo, ou não sei o que lá, muito pelo contrário, mas um elo com o universo, né? E com um elo com esse outro momento, não vou chamar de novo, mas esse outro momento, essa outra coisa que ninguém sabe o que é e que vai acontecer. O que é que vai acontecer depois? Como vão estar as pessoas e tal? Nós, como educadores, precisamos sim resgatar sempre a confiança, resgatar sempre o otimismo, resgatar sempre o positivo, sempre poder conduzir, porque o importante não é ser professor no sentido de estar do outro lado ensinando conteúdos. O conteúdo é a vida, né? O importante desse professor agora é a ideia da educação. Educação, educare, é o guiar. O guiar. Nesse momento precisamos guiar. Precisamos saber que travessias e que travessas e que outros lugares e que outros becos e que outros encantos vamos poder encontrar, né? Esse é um momento. Não precisamos ficar desesperados com nada. As coisas vão vir, as coisas vão sendo administradas de alguma forma, em conjunto. Isso é muito importante, o coletivo é muito importante, o conjunto. E a gente vai falando de saúde mental, a gente está fazendo saúde mental, a gente está fazendo uma acessibilidade capaz, possível, equilibrada. É essa que é agora a nossa maior desafio, a nossa maior guerra, nossa maior trincheira, nossa maior birra, sei lá, o nome que se queira dar. Mas é por aí, né, que a gente vai, de alguma forma, construir esse novo normal, que eu não quero usar esse nome novo normal, eu quero usar um normal da normalidade, uma forma das pessoas poderem se encontrar e que tomara que tenha um novo olhar, tomara que tenha um novo sentido. E como eu comecei falando de arte e educação, é exatamente isso, mostrar o artístico de cada um, que é a essência do existir, a essência do significar o que você é, significar para que você está aqui, por que a gente veio, né? Então esse significar para mim, significar para você, entender o encanto, isso é importante, né? Tem a palavra interesse no sentido de ser interessante, de você estar interessado. Você está interessado, você se torna uma pessoa interessante, porque as outras pessoas também são interessantes. Então é um momento de exatamente procurar esse interesse pela vida. É esse momento chamado de mas.